Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos continuar hoje a leitura do livro Decifre e Fortaleça Seu Filho, do Paulo Vieira. Então, no trecho, filhos são únicos e por isso possuem necessidades igualmente únicas. Para atender essas necessidades e ajudá-los a crescer felizes e fortes, é indispensável conhecer suas respectivas identidades. Ou seja, é necessário decifrar os nossos filhos, entender quem eles são, compreender do que eles precisam e, de modo que possam interpretar corretamente, segundo os próprios padrões comportamentais, proporcionar as 7 experiências fundamentais para a formação de memórias positivas. Decifre, interprete, compreenda, resolva, entenda, desvenda, traduza. E aqui eu vou trazer um caso de uma mãe com 2 filhos completamente diferentes, com suas individualidades e que precisam ser tratados diferente. Suponha que uma mãe tenha 2 filhos que, por algum motivo, se comportaram mal na escola e, por isso, ao chegar em casa, foram colocados sobre o mesmo castigo: ficar por 1 hora no quarto pensando no que fizeram. Para um dos filhos, João, que gosta de estar em contato com outras pessoas, conversando e pensando em brincadeiras, socializando e se comunicando, essa experiência de limite certamente terá o efeito que a mãe buscava. No entanto, para o outro filho, Gabriel, que aprecia passar um tempo sozinho com os próprios pensamentos, esse castigo não terá o efeito desejado pela mãe, que era proporcionar uma experiência de limite. João vai entender o tempo no quarto como um castigo. O João vai. Mas seu irmão Gabriel praticamente vai entender aquele momento como um presente por seu mau comportamento. Você consegue perceber a importância de diferenciar as experiências proporcionadas aos filhos de acordo com seus padrões comportamentais, necessidades e, consequentemente, interpretações dessas mesmas experiências. Não é possível proporcionar limites da mesma maneira para 2 crianças que são, por essência, diferentes. Da mesma forma, outras experiências como conexão de amor, missão, crescimento e generosidade também precisam ser proporcionadas de maneiras diferentes de um dos seus objetivos como mãe ou pai, por criar um filho saudável, emocionalmente forte e feliz, pronto para vencer desafios e preparado para conquistar os próprios objetivos. Então, cada filho é único. Cada filho precisa ser tratado de forma única. Eu vou dar um exemplo aqui prático na minha filha. Eu tenho 2 filhas, uma especial e Carol, de 5 anos, está fazendo 6 anos agora em junho, e nós conversamos bastante. Ela está numa escola muito boa, uma escola que dá problemas para as crianças resolverem e ativa a criatividade dela. Ela chegou um pouco acanhada na escola, aí eu me coloco um pouco no lugar dela, porque eu sempre fui um pouco tímido quando criança, muito pela forma como eu fui criado, muito pela forma como meus pais me tratavam. Honro e respeito a criação que eles me deram, porque nem tudo é sombra, né? Nós somos dual, luz e sombra, mas eu me vejo muito nela nesses momentos. Só que a gente acha, né, olhando as outras crianças da mesma sala, que ela poderia ser mais desenvolta, que ela poderia ser mais aberta, mas ela é muito comportada, ela é muito racional, ela pensa muito, ela calcula muito.
se aquela brincadeira vale a pena, se não vale. Ela não aceita qualquer brincadeira. Isso no início preocupou um pouco a gente aqui em casa, achando que ela não ia se entrosar com a turma e tal. No início, ela nunca foi uma criança de chorar, de espernear, e a gente começou a achar que isso era uma timidez excessiva. Só que com o passar do tempo, estudando, pesquisando, você percebe que isso é uma característica dela. Talvez, se você quiser forçar o seu filho a ser mais desenvolto, tem que ser mais comunicativo, tem que falar mais, forçar isso, isso fuja da identidade dela e pode causar um sofrimento. E esse start a gente teve. Eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver, valorizar essa característica dela, incentivá-la, né, a querer mais, a se posicionar, a pedir, a falar, mas não obrigar. Não dizer, filha, você vai ser castigada se você não fizer isso, tem que fazer isso, senão eu vou fazer aquilo, eu vou falar com a professora, eu vou intimidar a criança. E ela foi desenvolvendo seu potencial, graças a Deus hoje, ela aos 5 anos já lê e escreve, adora historinha. Isso é uma dica muito importante para você que é pai. Não adianta você ver o filho do outro e achar, como ela é desenvolta, como ela é inteligente, como ela leu rápido. Você tem que ativar isso, tem que fazer a sua parte, tem que deixar ela curiosa. Não é obrigando, é pelo exemplo. Como aqui em casa a gente gosta muito de ler, ela vê a gente lendo, então ela passou a gostar. Recentemente teve uma feira de livros na escola e tinha uma escritora lá no hall do colégio apresentando seu livro. E quando eu passei, meio que despercebido, aí Carol, pai, eu queria comprar um livro. Olha, é muito gratificante para você, pai, ver o seu filho querendo desenvolver a leitura, querendo seguir o bom caminho. Então a gente acabou voltando lá, né, de um livro que ela tinha escolhido, acabei trazendo 6 para ela ler e colocar no canal dela. Tem um canal dela que é o Maria Carolina Santa Clara, onde ela faz a leitura tanto de passagens da Bíblia como livros de diversos autores. Então você tem que desenvolver o seu filho, tem que instigá-lo a querer aprender. Ela não olha uma headline sem ler. Passa um jornal, ela olha a notícia, ela soma sozinho. Ontem ela escreveu lá, botou 10 mais 15 igual a 25. E me mostrou, olha pai, 10 mais 15 dá 25. Aí você não para por aí, você busca mais. Sim, filha, e 15 mais 15? Ela parou assim, pai, eu vou trazer o resultado. Então é preciso sempre estar instigando, incentivando, nunca forçando. É pelo exemplo. A frase que continha no meu batalhão, eu sou da aeronáutica, para quem não sabe, era o seguinte: a palavra convence, o exemplo arrasta. Eu trouxe comigo essa frase e uso o tempo todo para a minha vida. Não adianta você falar, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é horrível, isso é nefasto. Então, seu filho precisa ser desenvolvido dessa forma, observando a individualidade dele, tá? Descendo, se abaixando, indo nos olhos dele como um indivíduo. A criança é um indivíduo em formação. Não é um boneco que você comanda, um robô. É um indivíduo em formação. Então, dedique seu tempo ao seu filho. Pare tudo o que está fazendo e diga para ela: você é a coisa mais importante para mim. Ela quer atenção, ela não quer presente, ela quer presença. Então hoje é esta mensagem que eu quero deixar para você do livro Decifre e Fortaleça o Seu Filho, do Paulo Vieira, grande coach, grande mestre. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha para pais e mães que precisam se doar um pouco mais pela criação dos seus filhos, ok? Até a próxima!